Bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Hoje é terça-feira, dia 21 de maio de 2024. Espero que esteja tudo bem aí com vocês e vocês tenham dormido bem. Estamos saindo do poço, né? Estamos saindo do poço. Você está saindo do poço também? Eu tô cantando aquele hino assim, ó. Deus vai me tirar do vale. Deus vai me tirar do vale. Barbaridade, irmão. A bênção vai ser grande, hein? Você concorda comigo? A bênção vai ser grande, irmão. Uau, que semana, hein? A minha foi uma bênção. A minha semana foi uma bênção. Os meus remédios acabaram todos ontem. Já tô melhor, ainda não tô 100%, né? Agora aí recuperando devagarzinho. Mas olha que vale, hein? Barbaridade, irmão. Barbaridade, né? Eu tô só no pó da rabiola também, irmã Lilian Christophe. Barbaridade. Estamos saindo do poço, né? Estamos igual o profeta Jeremias, né? Falando a verdade, fomos jogados na cisterna, né? Agora os caras jogaram a corda, estão puxando nós pra fora. Jogaram a corda e estão jogando nós pra fora, né? Barbaridade, irmão. Pensa. Meu Jesus. Agora essas gripes adulteradas que tem aí, né? Que a gente não sabe mais o que é, né? Que tipo de vírus. Antes tinha o HN1, HN2, né? E a gente ficava reclamando, né? Agora tem H1N2, X5Y15. Jesus amado, né? Só Deus para dar graça pra gente, né? Só Deus para nos dar graça, misericórdia de Deus. Ai, tá bom. Eu já consegui dormir um pouco melhor, mas eu ainda tô bem cansado. Então você não estranha minha cara de cansado aí, porque eu tô no pó da rabiola aí, parece que eu tô... Ai, Jesus, chegando de uma longa viagem, assim que eu tô me sentindo, né? Parece que eu tô chegando de uma longa viagem, meu Deus do céu. Mas tá bom, melhorando, né? Devagarzinho a gente vai melhorando aí, né? Não é? É isso aí. A gente vai ler, a gente tá em Romanos ainda, no capítulo 11, tá bom? Romanos ainda no capítulo 11. E a gente leu ontem do 16 ao 32, eu vou fazer a leitura de novo. E a gente conversou um pouco até o 24, e a gente vai hoje do 24 ao 32, tá? Mas eu vou fazer a leitura de todo o trecho, para a gente não perder o fio da meada, e o foco, se preferir, tá? Então é capítulo 11, livro de Romanos, verso 16, assim: E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem? Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. A gente veio até aqui, né? Hoje vamos daqui para frente, ó. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados, assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais. Obrigado, Jandira. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento,
Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Amém? Vamos fechar os olhinhos? Vamos lá? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, que a Tua mão, Senhor poderosa, esteja sobre as nossas vidas e o Senhor possa colocar a Tua mão poderosa sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Deus, dá para nós, Pai, discernimento, entendimento, compreensão da Tua palavra. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude com a Tua poderosa destra da justiça, que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, estabelecer as nossas vidas como Tua prioridade. Senhor, nos ajuda a entender, a compreender e a conhecer a Tua palavra, abrindo os nossos olhos para que a gente possa ver, os nossos ouvidos para que possamos ouvir e quebrantando o nosso coração para que possamos entender e compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom dia, irmã Nelly, Simão, Deus abençoe. 25 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Já como a palavra de Deus, ela tem várias coisas que estão contidas nela, dentro da palavra de Deus, que são como chaves que abrem portas. Sempre que eu estou ensinando e falando essas coisas, eu peço para as pessoas que prestem atenção. Oi, Fer, bom dia. Que prestem atenção. Porque algumas palavras são como chaves que abrem algumas portas. Jesus disse, no Evangelho de Mateus, não me lembro agora, ele diz assim: pecas por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, a gente precisa conhecer as Escrituras, porque é através delas que a gente consegue caminhar no mundo espiritual, na presença de Deus. Pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder, né? Pouco conhecimento da palavra, pouca ação de Deus, muito conhecimento, muita ação de Deus. Então, quando a gente conhece a verdade, nós somos libertos da mentira e a gente começa a entender e aprender como funciona a ação de Deus nas nossas vidas, no mundo espiritual e no mundo físico. Quando a gente começa a compreender esse tipo de coisa, nós começamos a sofrer menos. Amém? Sofrer menos. Porque a gente começa a entender que nós somos totalmente dependentes de quem? De Deus. Que nós não dependemos da força da nossa própria mão, que nós não dependemos da força do nosso próprio braço, que nós não dependemos de nós mesmos, mas nós dependemos do Senhor. Que é o Senhor quem move as coisas sobre as nossas vidas, é o Espírito Santo quem nos conduz, quem nos ensina, quem nos dirige, quem nos direciona, quem nos fala, quem nos sugere. O Espírito Santo, irmão. Então, à medida em que a gente passa a conhecer a palavra de Deus, e ele diz aqui de novo 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Há uma ação de Deus pelo endurecimento do coração dos gentios, dos judeus, para que os gentios passassem. Então foi uma ação de Deus, do próprio Deus. Então por que você acha que Deus não está no controle de todas as coisas? Você acha que não é Deus que move o coração das pessoas? Que não é Deus que muitas vezes endurece o coração das pessoas? Que não é Deus que muitas vezes amolece o coração das pessoas para te ajudar? Do nada aparece alguém e vem te ajudar. Fala assim: cara, eu não sei, dependeu de uma vontade, eu quis te ajudar. Cara, é Deus. É Deus, irmão. Entendeu? Sim, Dalva Rosa. Normal. É normal. Toda ação gera uma reação, mundo espiritual. Isso é normal. Você faz um jejum, você vai ter prova no jejum. Você vai ter prova depois do jejum. O diabo vai se levantar. É normal. Entendeu? Então, é Mateus 22, 29. Obrigado, Elmir. Tá? Então, nós
temos que conhecer as Escrituras, nós temos que conhecer a palavra de Deus e a gente vai começar a entender. Olha o que Jesus falou para Pilatos, quando Pilatos estava com Jesus sob sua autoridade. Ele olhou para Jesus e disse assim: você não sabe que eu tenho autoridade para te matar, para te dar vida, para te prender, para te soltar? Jesus disse para ele o quê? Nenhuma autoridade teria sobre mim se não te fosse dada do céu. Cara, você precisa entender que Deus está no controle sempre. Deus está no controle sempre. Tudo que está acontecendo é em função da vontade de Deus, irmão. E muita gente ainda não entendeu. Entendeu? Não entendeu. Sim, Lohane Anderson, você pode fazer parte da igreja virtual. Por isso nós temos a igreja virtual. Que mesmo de longe vocês possam congregar conosco. Basta que você converse com uma das administradoras. Tá? As administradoras ou administradores são meninos e meninas. Entendeu? Deus está no controle, irmão. Deus está no controle, não tenha você dúvida disso. Deus está no controle, Deus permite que as coisas aconteçam. Deus sabe aonde vai começar e aonde vai terminar. A gente está falando de ação aí, algumas ações humanas, né? Mas Deus está no controle. 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quando Deus vai tirar os pecados de Israel? Quando? Quando Ele quiser, irmão. Quando Ele quiser. Então você para de ficar falando que o fulano vai para o inferno, que o ciclano vai para o inferno. A Bíblia diz que se nós não clamássemos, o Senhor levantaria as pedras e elas clamariam. Sabe o que eu falo sempre? Que eu sou uma pedra, irmão. Porque Deus levantou os crentes aí, que nasceu crente, viveu crente, teve uma vida de crente. Uma vida de crente. Crente, pai pastor, mãe missionária, foi criado no evangelho, foi criado orando, cantando dentro da igreja, né? Mas chegou na idade adulta, fraquejou, não é bem assim, virou para a religião, não abandonou. E aí Jesus levantou eu que sou a pedra, levantou você, nós somos as pedras. A gente tirou a gente do mundo, tirou a gente do inferno, da boca do inferno, da prostituição e de todos os lugares para onde a gente estava indo, mundanamente falando. E Jesus foi lá, pegou a gente, lavou, limpou, trouxe aqui e colocou a gente para pregar o evangelho no lugar dos caras, porque os caras não faziam. Então, nós somos as pedras, irmão, que estão clamando. Nós já somos as pedras, nós já somos essa geração, a geração das pedras. Você vai olhar os pregadores, os de verdade, que tem um monte aí que é Nutella, né? Os de verdade é tudo ex alguma coisa. Para você prestar atenção. Ex alguma coisa. Não tem nenhum bonzinho. Os bonzinhos já se perdeu todo mundo. Entendeu? Os bonzinhos já se perdeu todo mundo, irmão. O santo, que nasceu santo, lar santo, criação santa, que estudou, que fez aquelas coisas desde criança e cresceu para sendo formado para substituir seu pai, que era pastor, e não sei o quê. Ah, ele é tão querido. Nossa, olha o filho do pai. Cadê os caras, irmão? Cadê os caras? E aí Jesus vai lá e pega só os trogloditas, os ogros, os crocodilos, não é isso aí? Os rinocerontes. Não é, irmão? Os ladrão, os bêbados, as prostitutas. Cara, isso está na Bíblia. Olha o texto que fala sobre as bodas do Cordeiro. A festa está pronta, a mesa está pronta. E aí o Senhor vai levar o convite os seus convidados, um não pode, outro se excusa, eu não posso, eu tenho que fazer isso, eu tenho... Não é assim que a Bíblia diz?
Aí ele chama os seus e diz assim, ó, sai na rua, pega os bandidos, as prostitutas, os ladrão, que eu quero que a minha casa fique cheia. Cara, nós estamos vivendo isso aí, irmão. Oi, Claudinha. Nós estamos vivendo isso aí, irmão. Entendeu? Nós somos esses caras, a nossa geração, a grande maioria da gente. Não é? A grande maioria de nós é esse povo aí, irmão. Que foi lá no mundão, cheirou cocaína, fumou maconha, né, irmão? Dormiu com o sapo, com a sapa, dormiu na sarjeta, debaixo do banco. Virado no que é aquilo, não prestava pra nada, ninguém gostava, ninguém queria. Todo mundo amaldiçoava, como um cachorro sarnento na rua. Se eu tô mentindo aí, você pode me repreender, irmão. Você tem permissão aí pra me repreender, que o que eu tô falando é bobagem. E aí o Senhor alcançou a gente com uma palavra poderosa, uma mensagem poderosa. O Espírito Santo alcançou o nosso coração, fez a gente chorar, dobrar o nosso joelho diante de Deus. E nós estamos aqui, irmão, levando porrada, levando pedrada dos religiosos. Não é? Não estamos aqui falando mal de ninguém, e quando não tiver que falar a verdade, nós falamos a verdade, doa quem doer. Não sou filho de pastor, sou filho de macumbeiro. Né? Eu sou filho de macumbeiro, irmão, não sou filho de pastor. Família de macumbeiro. E Jesus foi lá, me resgatou, me trouxe, me colocou aqui. Acordo de manhã, cara inchada, cabelo torto, eu tô cagando, vim aqui, prego o evangelho, acabou, irmão. Você não tá aqui pra ficar olhando pra mim. Você tá aqui pra ouvir a palavra de Deus. Não é? Ensinando você que o evangelho é sem mimimi, que o evangelho não é pra você ficar olhando as coisas, prestando atenção nas pessoas. É pra você ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que nos enche, nos completa, nos salva, nos abençoa, nos limpa, nos livra. E através dela recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos conduz, nos abençoa, abre os nossos olhos, mesmo cansado, com dor, com febre, com sono, mas nós estamos aí, irmão. Nenhum passo nós demos para trás, não soltamos a mão de ninguém, continuamos juntos, abraçados, crendo que em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja, e nós estamos nos esforçando para ser a sua igreja. É isso que é, irmão. Não estamos aqui cantando musiquinha, não estamos aqui fazendo louvorzão, não estamos aqui fazendo coisinha bonitinha para chamar você. Não é? Não estamos aqui fazendo congresso. Não estamos aqui trazendo cantor famoso. Não estamos aqui falando de Jesus. Nós estamos aqui dizendo que Jesus é bom, que Jesus ainda salva, que Jesus ainda cura, que Jesus ainda transforma, que Jesus ainda levanta o aleijado, ensinando a verdade. Não é? Tem muita gente que não gosta da verdade, mas nós estamos aqui para pregar a verdade. Ensinando você que se você congrega numa igreja onde o teu pastor não tem um pastor, saia dela, fuja, porque ele vai te levar para o inferno. São só verdades, irmão. A gente não gosta mais da verdade, quer viver mentira, mas eu não tô aqui para mentir para você, eu tô aqui para falar a verdade. Quando eu me converti, eu falei para Jesus, nunca mais eu vou mentir na minha vida. E nunca mais eu menti. Eu só falo a verdade. Por mais que você não goste de ouvir às vezes. Às vezes as pessoas não gostam de ouvir a verdade, mas é a verdade. Oi, Carla, Valéria. Oi. Entendeu? Então vamos voltar ao princípio, vamos voltar ao começo. A Bíblia diz que a gente deve voltar onde a gente caiu, levantar e começar de novo. Levantar e começar de novo.
Olha o texto. E assim, vírgula, todo Israel será salvo. Como está escrito, 2 pontos. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó a impiedade. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Cara, você vai brigar com Deus porque Deus vai perdoar os pecados dos caras? Os caras são o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus. Tem muita gente falando, mas os caras... Cara, Deus escolheu eles desde o princípio. Você acha que Deus está sendo injusto, trazendo o Salvador por meio deles? Eles vão ter que passar tribulação? Bem provavelmente. Algumas pessoas dizem que o livro de Daniel, no capítulo 3, é uma teoria, né? Que eu estou te falando aqui. Dentre tantas, né, que a gente aprende quando estuda, quando ouve as coisas aí. Uma teoria. Que o Sadraque, o Mesaque e Abednego que entraram na fornalha simboliza o povo de Israel que vai ter que passar a tribulação. É uma teoria. E que o Daniel, que não passou por isso, é a igreja de Cristo que não vai passar na tribulação. Que o Nabucodonosor representa o anticristo. Capítulo 3, Daniel. Não é, aliás, o único capítulo do livro de Daniel onde ele não está, né? São teorias, mas elas são palpáveis. A gente olha e fala, faz sentido. Nós estamos falando de códigos bíblicos, né? Chaves que abrem palavras e entendimentos para muita gente que não tinha nem prestado atenção nesse negócio aí. Você fala, pastor, nunca tinha pensado nesse negócio aí, não. Não é? Mas é uma teoria. Obrigado, Cláudio Viana. E você observando, ouvindo, você fala, não, mas espera aí, mas faz sentido isso aí? Não é? Então nós, eu e você, quando a gente começa a pensar dentro da palavra de Deus, você escuta uma coisa, você fala, cara, mas eu nunca ouvi isso, mas tá na Bíblia, é verdade. Tá aqui, cara. Mas eu li, não prestei atenção. Oi, Vanessa, tô bem sim, obrigado. Não é? Mas tá aqui, eu li isso aqui tantas vezes, eu vi esse estudo tantas vezes, talvez um pregador tá aí falando, pastor, nossa, mas eu preguei essa mensagem tantas vezes, eu nunca pensei nisso, Deus nunca me deu esse discernimento. Pode ser. Né? Então são chaves que estão contidas dentro da palavra de Deus que abrem portas. Que abrem portas. Quando a gente começa a prestar atenção dentro da palavra de Deus, a gente vê que o pensamento de Deus ele não cabe dentro da nossa mente. Porque a nossa mente não é a mente de Deus. Entendeu? Não estarão sozinhos. Jesus vai conduzir, né, o seu povo, Cintia. Eu não tenho dúvida disso nem. Entendeu? Porque qual é o sentido da tribulação se não purificar no fogo o ouro e a prata? Cara, quando a gente começa a avaliar a palavra de Deus dentro da sua simbologia, e aí você precisa ter uma visão de Bíblia inteira, é por isso que eu falo que é tão importante você ler a Bíblia inteira. Não, Renata Maria. Pastor, é verdade que os justos pagam pelos pecados uns dos outros? Não. Para salvação, não. Mas na terra, sim. Por exemplo, o teu pai é o jogador de baralho, por exemplo. E ele joga baralho e ele perde a casa, perde o emprego, perde no baralho. Você vai pagar junto com ele. Então você injusto vai pagar pelo pecado injusto, teu pai. Fica todo mundo sem casa, vai morar todo mundo na rua. Isso é uma coisa. Agora, diante de Deus, daí não. Tá? São coisas diferentes, então eu só estou te dando os dois ângulos para você entender. Né? Você está num carro, aí tem um imbecil que está dirigindo, não sabe dirigir, ou sabe, está fazendo cagada, bate o carro, morre todo mundo, culpa do cara.
Todo mundo pagou o preço. Então as ações humanas importam, né? E se você tá junto, mas é a opção sua tá junto, né? Entendeu? Agora, pagar um pecado diante de Deus, não. A Bíblia diz que o pai não paga pelo pecado do filho, o filho não paga pelo pecado do pai. Quem peca, paga. A Bíblia é clara sobre isso. Agora, com relação às ações humanas, aí sim, aí todo mundo está no mesmo barco. Né? Todo mundo está no mesmo barco. Então, o 28 diz assim, ó, assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, quando Deus dá os dons e quando Deus elege você para alguma coisa, ou a vocação, né? Você é vocacionado por Deus para alguma coisa, Deus não tem arrependimento, Ele não se arrepende depois. Por quê? Porque Ele conhece você, porque Deus sabe se você vai fazer ou não vai fazer, porque Deus é onisciente, porque Deus ele é o ontem, o hoje, o amanhã, Ele é o alfa e o ômega. Você acha que Deus não sabe da tua capacidade? Você acha que Deus não sabe se você vai fazer ou não vai fazer? É isso que você acha? Que Deus ele aposta em você como Ele joga na loteria? É isso que você acha? Não, Sans, não é pecado jogar baralho. Não está na Bíblia isso. Entendeu? Isso não está na Bíblia. Agora, se for vício, daí sim. É um vício, né? Você é escravo daquilo que você é vencido, você é escravo, né? Assim como da bebida, do cigarro, de tantas outras coisas que vai viciar você, mesmo que a palavra vício não esteja na Bíblia, né? Ela não tem na Bíblia a palavra vício. Ela fala dominador. Algumas traduções traduzem como vício, mas no original não existe a palavra vício na Bíblia, né? Ela existe o escravo. E aí eles trocam escravo por vício, que eu acho, na minha opinião, nada a ver, né? Entendeu? Então, a gente observando isso, os dons de Deus, Deus te deu dons, você pode usar ou não, mas Deus sabe se você vai usar ou se não vai usar. Por isso que a Bíblia diz, no livro de Atos, que nós somos separados e somos provados para sermos aprovados. Então, a maioria das pessoas ela é chamada. Não, Evilásio, não é pecado jogar na loteria, cara. Quem fala isso é quem não conhece a Bíblia. O assembleiano gosta de falar que é pecado, né? Eu teve Reels, que fala aqueles vídeos pequenininhos, né? Stories, ontem do pastor Júnior Trovão. Que eu gosto dele, né? Eu vou falar um dia, eu quero conhecer esse negão aí. Eu gosto dele, eu acho ele um cara divertidão, acho ele show de bola. Aliás, né? Eu vi uma mudança ministerial nele gigantesca. De um tempo para cá, um crescimento espiritual. Vi que ele é uma pessoa inteligente, que é um menino de Jesus, né? Eu tô dando a minha opinião aqui sobre o pastor Júnior Trovão, tá? E espero um dia poder conhecer ele. Dar um abraço nele, porque eu ouço... Não concordo com tudo que ele fala, porque ele tem a opinião dele e eu tenho a minha, mas enfim, né? Mas eu gosto dele, acho ele uma pessoa extraordinária, né? Quando ele fala, eu vejo o humor dele. É cara de brabo dele quando os caras batem nele, eu morro de dar risada. Ontem eu tava, de noite, tava meio sem sono, eu queria orar de madrugada e eu tô com cara de sono porque eu fiquei orando ontem até as 3 da manhã. E por isso eu tô com essa cara de sono, né? Eu fui orar 1h30, da 1h30 até as 3 eu fiquei orando hoje, né? E daí eu fui dormir 3 horas, acordei às 8, você já sabe, né? Por isso eu tô com cara de sono, mas enfim. Pra chegar lá no horário que eu queria pra ir orar, eu fiquei vendo no Instagram e ali passam os stories, né? Stories. Eu vi vários do Júnior Trovão ontem, mas eu quase morri de dar risada com o pastor Júnior Trovão. Ele tava no culto atrás ali, né? E daí subiu um cara pra falar antes, deram uma opinião, sei lá, uma oportunidade pro cara. E o cara falou assim... E o cara começou a bater nele, né? Falou assim, porque tem esses caras que ficam colocando esses nomes. Deus não chamou ninguém de trovão, trovoada, rajada, martelo, não sei o que. Debulhei ele atrás, sentado atrás assim. E daí, tipo, o vídeo passa na cara dele, tá assim, ó. Ele tá muito bravo. Ele tá muito bravo, eu morri de dar risada. Isso é muito legal, ele é um barato, né?
Coitado dele, deve ter passado um estreito pregando nessas igrejas aí, não é fácil, né? Eu fui pregador itinerante quase 8 anos na Assembleia de Deus, eu sei que ele passou, né? Agora me parece que ele tem a igreja dele, né? Me parece. Não sei bem, espero um dia poder tomar um café com ele ou comer uma costela, né? Eu gosto demais dele, de graça. Tem pessoa que você tem uma afinidade, né? Eu tenho uma afinidade com ele. Deixa ele é uma pessoa assim como o pastor Carlos Alberto e outros, né? Com quem eu tenho uma afinidade espiritual, eu acho muito divertido. E eu fiquei ouvindo ontem, eu estava ouvindo algumas coisas, né? Alguns caras falando. E eu vou dizer para você, irmão, o nível das mensagens de pregação está muito ruim, muito ruim. Está muito fora da palavra de Deus. Os caras estão muito fora da palavra de Deus. Tem muita gente pregando muita bobagem aí, né? Então a gente deve se ater à palavra de Deus. As pessoas não podem mais subir no púlpito, né, irmão? As pessoas subir no púlpito e é que Naira, é que a Bíblia fala sobre as brasas vivas do trono de Deus, entendeu? Então brasa significa brasa viva, é isso só. Eu não acho estranho. É diferente, né? O pessoal tem um costume diferente, entendeu? É diferente. Quando você conhecer o Rio Grande do Sul, você vai entender que eles têm um costume bem diferente do nosso e por isso algumas particularidades, entendeu? Aliás, eu quero mandar um abraço aqui para os pastores da Assembleia de Deus lá do Rio Grande do Sul. A gente recebeu o vídeo, eu mandei para você, né? Chegaram as doações. Ontem chegou uma carreta nossa no Rio Grande do Sul e foi levada ela quase inteira para as igrejas da Assembleia de Deus. São 23 igrejas da Assembleia de Deus que foram distribuídas ontem, né? E o pastor mandou um vídeo agradecendo. A igreja dele estava cheia até a tampa, foi uma carreta lotada, né? E eles estavam numa alegria, né? Que eles não acreditavam de ter recebido uma carreta cheia para ser distribuída entre todas as igrejas lá daquela região das Assembleias de Deus, né? A irmã Ivete selecionou eles e mandou para lá e ajudou os irmãos. E o povo estava de fato, né, de cara, né? Hoje de manhã está chegando outra carreta no Rio Grande do Sul, nossa, né? Para a glória de Deus, né? Outra carreta chegando nossa lá para a glória de Deus, né? Bem legal. Então, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então Deus, quando Ele te dá o dom, Ele diz que você é provado para então ser aprovado. Entendeu? Então, quando você, irmão, quando você anda na presença de Deus, quando você faz as coisas de Deus, Van Lume, obrigado, Deus abençoe. Quando você anda na presença de Deus, você está na presença de Deus, né? Você permanece na presença de Deus, os dons vão continuar operando na tua vida, independente do que acontecer. Parabéns, Rogério, parabéns pela tua net. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Pode levar, Isabel. Só não pode levar muita coisa, senão a gente não tem como trazer, que a gente vai com 2 carros pequenos, né? A gente não tem como, não tem caminhão para trazer aí daí, né? Entendeu? Mas eu acredito que você pode trazer. Eu acredito que você possa trazer as doações, sim. Qualquer coisa o irmão Willy leva um pouco para casa também, que ele vai de caminhonete, leva um pouco para casa dele, depois ele traz no culto de terça. Nós vamos dando um jeitinho aí, tá? Ele traz no final de semana, eu vejo com ele aí, tá? De qualquer coisa, né? Mas não, priorizem, se vocês quiserem levar ajuda na quinta-feira, alimento, tá? Se vocês puderem fazer o favor. Pouco volume, né? Que tem menos volume. Caso queiram, mas de preferência que não. Porque vai ser difícil da gente trazer, tá? Já saiba que a gente vai com 2 carros só, então. Tá? Quinta-feira a gente vai estar em Blumenau, né? Tá bom? Vamos estar um culto em Blumenau, então convide o seu amigo, convide as pessoas aí, né? Para que estejam lá conosco. E vai ser uma alegria, né? Blumenau vai ser uma alegria. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Então a gente já pisou na bola, Deus trouxe a gente do mundo. Entendeu? Deus trouxe a gente do mundo para que nós fôssemos resgatados, e nós fomos resgatados. Lavados, remidos no sangue de Jesus. Então por que Deus não pode trazer outros? Obrigado, Gilson. Deus abençoe. Entendeu? Olha, Marcilene, o que eu vou dizer para você sobre o Kenneth Reagan, né? Um dos maiores
evangelistas do mundo, mas teve alguns problemas no seu ministério com relação à doutrina, né? Assim como o Benny Hinn também, né? Um cara extraordinário, cheio do poder de Deus, mas pendeu pro lado da grana. Então, na verdade, você tem que ouvir de tudo e reter o bem, né? Os caras são meio virados pro calvinismo, né? Infelizmente, alguns, né? E outros pra grana. Então, por isso você tem que ter discernimento. Calvinista é uma teoria, uma teoria bíblica, vamos dizer assim, sobre a salvação, calvinismo, tá? Eles falam sobre a predestinação, que quem vai ser salvo foi quem foi escolhido por Deus para ser salvo. Eles não acreditam no livre-arbítrio, eles não acreditam na ação do Espírito Santo, eles não acreditam nos dons do Espírito Santo, eles são cessacionistas, eles dizem que os dons e o Espírito Santo cessaram, entendeu? Que falar em línguas é coisa do diabo, eles não falam abertamente, mas eles pensam isso, né? Blasfemam contra o Espírito Santo constantemente, né? E o calvinista, bem provavelmente, vai para o quinto dos infernos, né? É bem provável. Não posso afirmar, mas a possibilidade é muito grande de ir para o quinto dos infernos, caso não se arrependa. Mas provavelmente ele já blasfemou contra o Espírito Santo. Bem provavelmente, se ele é um calvinista de verdade, né? Ele já blasfemou contra o Espírito Santo e ele vai para o quinto dos infernos. Então é melhor você se afastar desse negócio aí para você não ir também, entendeu? Pastor, é verdade que Deus já sabe quem vai ser salvo? Sim, é verdade. É exatamente o que eu estou falando. Por quê? Porque a presciência de Deus, Deus sabe de todas as coisas. Você tem que entender que Deus ele é atemporal. Deus está no tempo. Então ele sabe, conhece a tua vida do começo até o final. Ele já sabe, ele te dá a oportunidade de você fazer e não se mete na tua vida. Mas é óbvio que ele já sabe. Se você disser que Deus não sabe se você vai ser salvo ou não, você está dizendo que Deus é um idiota. Entendeu? Sim, irmã Rosineide, é o salvo uma vez, salvo para sempre. Ou graça sobre graça, se você preferir. Entendeu? Não, céu, não. Não, porque Deus escolheu o povo judeu, mas o povo judeu não quis Jesus. Se isso não é opção, o que é? Entendeu? Se isso não é escolha, Deus obrigou eles a aceitar Jesus? Não, né? Não. Tanto que eles crucificaram Jesus, né? Mataram Jesus. Eu sei que você vai falar, não, mas Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Claro, Jesus quis morrer, sim, óbvio. Mas os judeus trabalharam para matar Jesus. Eles jogam nas costas dos romanos, né? Falam, não, quem matou foi os romanos. Não. Entendeu? Irmã, eu não queria falar sobre teorias conspiratórias aqui, se você me ajudar aí. Vamos falar só sobre a Bíblia melhor, né? Não vamos falar do arminismo, do libertalismo, não vou dar ficada. A gente não está tendo aula de teologia, nós estamos falando sobre a Bíblia, tá? Eu só é muito ruim, eu tenho que falar às vezes para você ficar esperto, só isso, tá? Só isso, porque os caras vivem no Velho Testamento, irmã Leucácio Gamer. Pastor, qual o motivo do véu da cristã? Porque vive no Velho Testamento, não no Novo. Então nós já vivemos fora e agora estamos dentro. Então temos que cuidar para não cair para fora. Rudiero, bom dia, querido, Deus abençoe. Vamos cuidar para que nós não caímos para fora, tá? Para fora, sim, Dalva, nós vamos estudar ainda o livro de Atos, tá? A gente vai começar os evangelhos. Quando a gente acabar Romanos, nós vamos começar Mateus, e vamos Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Tá? Depois a gente vai para lá, vamos estudar todo mundo, vamos estudar o Novo Testamento inteiro. Tá? Vamos caminhando aí, tá bom? Beleza? A teologia é o estudo da Bíblia, Rosane. A Bíblia, qual a diferença da Bíblia e da teologia? A teologia é a ciência que estuda a Bíblia. Deveria ser, né? Mas não é. É que depende de com quem você vai estudar também, né? O cara quer aplicar a doutrina da igreja e aí transforma a Bíblia para empurrar coisas goela abaixo da galera, né? Tá bom, meu povo? Beleza? Tudo beleza aí? Vamos orar então? Já deu, né? Eu acho que hoje tá fácil, né? A gente só fez o encerramento aqui, tá fácil. Eu vou ler o 33, diz assim, ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro,
Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele e eternamente. Amém. Tá? Então a gente encerrou aqui o capítulo 11 e amanhã a gente começa o 12, tá bom? Quando a gente acabar nós vamos começar Mateus, vamos lá para frente e aí a gente vai estudar o Novo Testamento a partir desse livro aqui, tá bom? Já estamos quase acabando aí, chegando no finalzinho de Romanos, ok? Vamos orar então? Beleza? Que bom, né? Que bom. Vamos lá, fecha os seus olhinhos então, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui juntos hoje, estudando a Tua Palavra. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que o Senhor abençoe o nosso dia, que o Senhor abençoe a nossa casa, eu peço que o Senhor abençoe a nossa família, em nome de Jesus. Que a Tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre os nossos casamentos, sobre os nossos filhos, que o Senhor possa abençoar os nossos petzinhos, os nossos cachorros, os gatinhos, os passarinhos, tudo que temos seja abençoado em nome de Jesus. Que a Tua mão poderosa nos conduza e ensine pelo Teu caminho, Senhor, em nome de Jesus eu peço. Que o Senhor possa perdoar todos os nossos pecados, nos livrando de todo o mal, Pai, em nome de Jesus. Peço, Deus, que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor e quando eles beberem dessa água sejam alcançados e abençoados no poder e autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Falou, meu povo querido. Deus abençoe vocês. Beijinho no coração de todo mundo. De tarde a gente tem desdobramento e hoje de noite a gente tem culto lá em São José dos Pinhais, né? Então, caso você queira vir, vou estar esperando você lá a partir das 19 horas para a gente estar junto orando e falando um pouco sobre Jesus. E você vai, né, já sabe, vamos estar transmitindo no nosso canal. O culto hoje vai ser uma glória, tenho certeza que vai ser uma benção, tá bom? Um beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, tchau.